quero chamar a sua atenção para duas perguntas que estão no livro de Números. A primeira: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Então parece que aqui o desprezo diz respeito à falta de fé. Quando eu parei na primeira pergunta, até quando este povo me tratará com desprezo, eu comecei a pensar a respeito das formas pelas quais eu trato Deus com desprezo. Então, pensei de coisas recentes, o bem que eu sabia que eu devia ter feito e não fiz, palavras que ficam ali coçando na ponta da língua, que você já entendeu que não devem ser ditas, e aí a gente diz mesmo assim, depois que elas saem, a gente se arrepende, se eximir do mal. Todas essas coisas revelam desobediência. Então, quando eu olhei nesse primeiro momento, eu pensei a respeito dessas coisas, mas quando eu fui para a segunda pergunta, entendi que o desprezo, a maior forma de desprezo, e claro que outros textos vêm à mente em relação a Deus, é a falta de fé, a falta de coragem. Por isso há tantos textos, né, na Bíblia falando: olha, seja forte, seja corajoso, não tema, eu estou com vocês. É o tipo de coisa que um verso que resume bem: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus se indignando com os discípulos logo depois de uma manifestação de falta de fé, né? Eles não conseguem realizar uma cura, e aí eles não conseguem, na verdade, né, expulsar o demônio de um menino. E aí Jesus fala: até quando? Até quando, geração incrédula? Parece que ressoando esse até quando, né, do Antigo Testamento. Até quando vocês vão me desprezar? Depois de tantos sinais. Jesus, da mesma forma: até quando? Até quando, geração incrédula? E aí é claro que a gente vai, né, enfim, nesse momento da leitura, dessa reflexão, eu pedi que esse até quando na minha vida fosse muito breve, que o Espírito Santo fortalecesse a minha fé, para que ela, quando vacilasse, e a gente sabe que a nossa fé vacila, que seja um até quando muito breve. E aí, seguindo, né, também as formas de desprezo, a forma como a gente diminui Deus para Ele caber no nosso entendimento, como é necessário que a gente peça a revelação. Deus é um Deus que ama se revelar, a revelação de quem Ele verdadeiramente é. A gente precisa gastar tempo olhando para quem Deus é e responder todos os dias essa pergunta: quem Deus é? E aí depois passar por esse processo, né, de primeiro pensar a respeito das formas de desprezo, especialmente relacionados, né, à falta de fé, e depois de pedir para Deus aumentar a fé dessa forma e querer responder essa pergunta a respeito de quem Deus é. Aí eu falei hoje para o Senhor, falei: Senhor, o Senhor é meu marido, o Senhor é meu protetor, nesse sentido, porque eu sou uma mulher sozinha no mundo hostil, mas eu tenho protetor. Gente, isso fortalece a nossa fé, isso dá firmeza à nossa fé. Por isso eu estou passando por aqui, só para pedir a você que todos os dias responda essa pergunta: quem Deus é? Traga textos bíblicos, peça revelação, declare o que vai no seu coração, mas ajuste o seu olhar diariamente a respeito de quem Deus é, para que a nossa fé fique firme, para que a gente possa agradar a Deus no que me parece, pelo que o texto bíblico recorrentemente nos mostra, através da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que na nossa vida a gente possa ter manifestações genuínas e verdadeiras de fé, porque a gente conhece em quem a gente crê.